Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio sobre o desenvolvimento motor do bebê de 0 a 12 meses. Hoje a gente vai falar um pouquinho do bebê de 5 a 6 meses. Pessoal, no episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre o bebê de 3 a 4 meses. Aquele bebê que já tinha encontrado a linha média, já tinha realizado o PUP, se levantou na esfinge, encontrou os pezinhos, encontrou também a lateralidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que o bebê faz nessa fase de 5 a 6 meses. Esse bebê agora é um bebê mais ativo de solo. O que significa isso? Ele é ágil no solo, ele se desloca de um ponto para o outro. Então, muitas mães me relatam que esse bebê muitas vezes está no chão, elas saem e quando elas voltam, ele está em outro ponto. E por que isso acontece, pessoal? Porque essa é uma fase onde é realizado as transferências posturais e as trocas posturais. Agora esses movimentos são muito ativos, tá, pessoal? E o que é esperado que esse bebê faça nesse momento? É esperado que ele comece a rolar. E o rolar acontece a partir do fortalecimento de toda a musculatura anterior, oblíqua e posterior de tronco, tá? Então esse movimento agora é ativo. Esse bebê antes estava na postura lateral de lado e às vezes se transferia para o bruços. Ou quando ele buscava os pezinhos e ele começava a explorar esse pezinho, ele podia cair, certo? Foi isso que a gente comentou no episódio anterior. Agora esse movimento é ativo, ou seja, o bebê passa a se transferir de supino, que é barriga para cima, para prono e voltar dessa transferência. Então, o rolar nada mais é do que ir para o bruços e sair do bruços, tá bom, pessoal? Então, esse bebê agora começa a se movimentar e a rolar no solo e ser muito ativo. Outro movimento que acontece bastante é o arrastar. E por que o arrastar acontece? O bebê, ele quer se locomover e muitas vezes a forma que ele faz nesse período de 5 a 6 meses é usando a força do membro superior para se deslocar e chegar onde ele quer, a chegar num brinquedinho, por exemplo. Então ele tá aqui e começa a usar toda essa região de braços e a se puxar pelo braço para chegar num determinado objeto. Então nessa fase ele tem que ter muita força dessa região. O movimento ainda começa em bloco, tá? Ainda não tem tanta dissociação, ele começa a se deslocar de uma forma mais primitiva. A partir do movimento da esfinge, que lembram que é quando o bebê se põe nessa postura com os braços esticados e tira o tórax do chão, pode surgir o gato, que é esse movimento de 4 apoios, onde o bebê vai estender os braços e elevar esse bumbum. Essa postura é uma posição de transição, tá, pessoal? E ela acontece porque o bebê já tem mais força dessa região. E muitas vezes o bebê vai entrar no swing. O que é isso? Ficar se deslocando para frente e para trás, para frente e para trás. Ele vai engatinhar agora, Bruna? Não. É como eu disse, essa posição é uma postura de transição, onde o bebê passa do gato para o sereia. E aí que entra o sentar, tá bom, pessoal? O que eu quero que vocês entendam? Que o sentar, ele vai acontecer mais ou menos no final do 5º mês, entrando no 6º mês. O sentar com apoio, pessoal. Então, antes disso, a gente não deve colocar o bebê sentado. Por quê? O bebê ele ainda não está preparado para sentar. Eu vejo muitas mães colocando os bebês para sentar com 2, 3, 4 meses. Isso é extremamente inadequado. Por quê? O bebê não está preparado, a musculatura dele não está preparada, muitas vezes ele faz uma descarga inadequada em pelve, em sacro, e ele não tem controle dessa musculatura de tronco para adquirir o sentar. O sentar vai acontecer depois que o bebê adquire todas essas transferências de solo. Depois que ele faz a esfinge, o PUP, depois que ele começa a rolar e se posiciona para o gato. Então, a partir do gato vem o sereia e ele começa a sentar com apoio. Então, Bruna, eu posso sentar meu bebê com apoio
nessa fase? Sim, nessa fase você pode, final do 5º mês, indo para o 6º mês, sentar a criança com apoio. Então, muitas vezes eu oriento as mães a colocarem os bebês entre as pernas, tá? Pode colocar o seu bebê entre a perna, colocar uma atividade que ele possa brincar, que bata, que ele escute, que faça música, que tenha som, tá? Porque aí nessa posição ele vai usar bastante força da musculatura anterior para se deslocar para frente. Então, pessoal, essa fase o bebê adquire também uma coordenação motora grossa melhor. Então, muitos objetos que eles peguem, que eles batam, que eles mexam, que se transfira de uma mão para outra, essa é a motricidade mais grossa que eles vão adquirir. Então, sentado pode ocorrer sim. Algumas mães podem recorrer também à almofada de amamentação, aqui ao redor do bebê. E aí, esse sentar com apoio tá ok nesse final do 5º mês, início do 6º mês. Por que a gente não deve sentar o bebê antes disso? Muitas mães têm uma ansiedade de posturar o bebê sentado e com 5 meses antes dele adquirir todas essas aquisições de solo, coloca a criança sentada. E aí ele se transforma num bebê estático. O que é um bebê estático? É aquele que não consegue se transferir dessa posição sentada. Ou seja, ele não consegue se deslocar, sair do sentado. Ele fica parado aqui, não sabe o que fazer. Ele não sabe se movimentar. Então, ele só senta. Tá, pessoal? Vídeo 3, encerramento. Então, vamos lembrar que nessa fase a gente tem que incentivar o bebê a se locomover bastante no chão. Ele vai se arrastar bastante de um ponto para o outro, então é legal que a gente coloque os objetos mais longe do bebê para ele ter interesse em se locomover arrastando. Nessa fase o bebê vai rolar bastante, vai transicionar para o gato e no final do 5º mês, início do 6º mês, o bebê já pode ser colocado sentado com apoio. Lembrando que a gente não vai sentar o bebê se ele não tiver todas essas posturas de solo bem adquiridas, tá? Agora o Franco vai falar um pouquinho para vocês sobre o sentar e a introdução alimentar. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência no que a Bruna vinha falando. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre introdução alimentar e a posição sentada. Até esse momento, vocês puderam ver todo o desenvolvimento do bebê até os 6 meses de idade. Viram todas as fases que ele passou e o quanto cada uma delas é importante. Para que a introdução alimentar seja incorporada à vida do bebê, é necessário que ele tenha passado e experienciado cada uma dessas fases da melhor maneira possível. Porque para introduzir um alimento novo na rotina desse bebê, é necessário que ele consiga fazer a postura sentada com o mínimo de apoio, que seja com as mãozinhas à frente ou na lateral. Então, por isso, o bebê tem que ter passado pelo solo, ter feito os pivoteios, ter feito a posição de esfinge, entre outras que vocês viram até esse momento na série. Porque, ao passar por todas essas etapas, o bebê ele vai adquirir uma maturidade motora e neurológica que vai permitir essa introdução. Se o meu bebê não consegue sentar adequadamente, se ele não tem um controle de tronco, se ele não tem um controle cervical, muito provavelmente essa introdução alimentar não vai ter sucesso. Porque se meu bebê não tem uma postura legal, imagina ele sentadinho aqui e ele faz isso, como ele vai ter uma deglutição legal? Como é que esse bebê vai conseguir manusear os objetos, o alimento à frente? Então, a gente tem que se atentar, a gente não pode querer pular nenhuma etapa para introduzir os alimentos. É necessário que esse bebê passe por cada fase. A gente vai frisar isso mais uma vez. Pode ser que esse sentar ocorra com 6 meses, mas não necessariamente. Pode ser que ele venha com os 8 meses e está tudo bem. Caso você note que pode haver algo de errado com o seu bebê, você pode muito bem estar procurando um profissional. Ele vai saber avaliar o seu filho, reconhecer se de fato há alguma coisa de errado e, se for necessário, a gente começa um tratamento. Pessoal, agora eu vou deixar alguns sinais de prontidão para que a introdução alimentar possa ser um sucesso. Todos eles são muito importantes. Estão aqui, ó. Quero que você me conte, após assistir esse vídeo, como que está a introdução alimentar do seu filho. Está correndo tudo bem? Esses sinais foram respeitados? Pode ser esse
o detalhe que essa introdução pode não estar dando certo, certinho? Assim a gente vai encerrando mais um capítulo da nossa série. Espero você no próximo capítulo. Qualquer dúvida, manda um comentário que a gente está aqui para tirar sua dúvida. Um abraço.